vamos falar do jogo, vamos falar da bola que rola. Hoje tem Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras, para ser campeão, tem que vencer, né? Para continuar sonhando com o título, tem que vencer o Cruzeiro e ainda ficar de olho no jogo entre Botafogo e Internacional. O Botafogo visita o Internacional lá no Beira-Rio. Agora, o Palmeiras chegou ontem naquele temporal, né? Ontem choveu muito aqui em Belo Horizonte e o Palmeiras chegou bem na hora da ventania. Como é que tá o Verdão da tia Leila? Chega mais, Rafael Leal, sinal eletrônico marcou o meio-dia. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Palmeiras, igual você falou, já está aqui desde a noite dessa terça-feira e chega para encarar o Cruzeiro querendo manter vivo o sonho do tricampeonato brasileiro. Para chegar à liderança ainda nesta rodada, a equipe comandada pelo Abel Ferreira precisa vencer o Cruzeiro e contar com uma derrota do Botafogo para o Internacional no Beira-Rio. Lembrando que o Verdão tem 70 pontos e pode alcançar os 73 do time carioca, mas ficaria à frente no número de vitórias. O treinador da equipe alviverde será obrigado a fazer duas mudanças. Marcos Rocha e o Gustavo Gomes cumprirão suspensão e darão espaço a Mike e Murilo, respectivamente. No ataque, a dúvida fica por conta de Felipe Anderson e Rony. A dupla que não tem atuado bem, eles podem começar o jogo no banco de reservas, com o Dudu e o Maurício brigando por essa vaga na ponta esquerda, enquanto o Flaco Lopes é o favorito para começar na função de camisa 9. Provável Palmeiras para encarar o Cruzeiro logo mais. Deve ir a campo com o Everton, Mike Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Aí a dúvida: Dudu, Felipe Anderson ou Maurício, Flaco Lopes ou Rony e Estevão, o provável Palmeiras para esse jogo, infelizmente, sem torcida, hein, Thiago Reis? Infelizmente, né? Infelizmente para os palmeirenses em Belo Horizonte, são muitos, né? Milhares de palmeirenses que moram em Minas Gerais, que certamente gostariam também de ver o Palmeiras e, claro, principalmente pensando pelo lado da torcida do Cruzeiro, que hoje iria apoiar, sem dúvida alguma, o time, na despedida, né? Do time em Belo Horizonte nesse ano de 2024. E você que vai construir, monopainel do Grupo Isoporte substitui tijolos e blocos nas construções da sua obra. Conheça o monopainel no site isoforte.com.br ou ligue 3343-9000. Palmeiras, hoje não, Verdão. Hoje não, Palmeiras. Hoje à noite no Mineirão vai ser do Cruzeiro. O Cruzeirão cabuloso pra cima dele, zero. Meio-dia com mais 3 minutos. O que faz o Fernando Diniz? O que faz o técnico do Cruzeiro para montar o time para vencer, hein, Diniz? Na despedida de Belo Horizonte na temporada. Quem tem os detalhes é o Emerson Pansieri. Um abraço, boa tarde. Tô botando fé no Cruzeirão hoje, Pansi. Também tô botando fé, Thiagão. Aliás, acho que não tem nenhuma vez que você me pergunta que eu falo, tô meio devagar. Não, se você falar que não tá também, mas levanta e vai embora. Pode ir embora, então. Aí é loucura. Ai, Thiago Reis, é sempre bom estar ao lado de vocês pra gente falar do Cruzeiro, Grande Alê, Nath. Olha só, o Cruzeiro hoje tem algumas situações que é importante, são situações importantes de pontuarmos aqui no programa. Primeiro, não tem o Lucas Romero e não tem o Barreal. O Barreal é um jogador que até admitiu na nossa última jornada esportiva que estava com um problema de hérnia e não do tornozelo. Me recordo, Thiago, de você fazer algumas zonas mistas com o Barreal, ele se queixar do tornozelo, mas aí surpreendentemente ele falou desse problema na hérnia. Vamos ver se o jogador vai ter condição de fazer a última partida do Cruzeiro contra o Juventude. Hoje está suspenso, né? É uma baixa. Então será que vai ser uma baixa hoje no fim de semana? É uma interrogação. E a outra baixa é o Romero, né? Capitão do time, reveza ali a braçadeira ali com o Lucas, né? O Lucas também é capitão do Cruzeiro e está suspenso. Então, será que ele vai com Ramiro, que marcou o gol no fim de semana e está com moral? Ou será que ele vai com o Wallace para essa partida? O Wallace foi poupado do último jogo porque tinha um desgaste físico. E aí, na frente, quem será que vai atuar na vaga então do Barreal? Será que ele opta pelo Matheus Vital? Ou será que o Vital vai fazer a vez
do Gabriel Veron lá na frente, né? Porque o Gabriel Veron foi baixa no último jogo. É também uma interrogação. O Cruzeiro tá blindando também um pouco essas informações relacionadas ao departamento médico do Cruzeiro. E agora uma última dúvida que aparece 12:05. Lucas Vidalba. Lucas Vidalba pode ficar de fora do jogo. Por quê, gente? Deixou a partida contra o Bragantino reclamando dor. Já não tinha feito o trabalho de sexta-feira. O Rubens Júnior estava lá na toca. Não fez o trabalho de sexta-feira. Foi pro jogo naquela vontade, né? Naquela luta argentina, mas deixou o campo com dor. E aí, se não aguentar, vai passar por um teste. Se não aguentar, Zé Ivaldo começa o jogo. Thiago. Ô, Ale Oliveira, a sua análise de tantas mudanças, né? Mais uma vez, uma pena sem ter a torcida perto para apoiar. Palmeiras, né? A gente já sabe, um time fortíssimo, não à toa briga pelo título mais uma vez, né? Mais um ano em que o Palmeiras, como tem sido nos últimos anos, chegando na briga pela ponta da tabela, e o Cruzeiro sonhando com a sua condição de Libertadores. Aliás, nosso Alexandre Simões mandou para mim a análise do que o Cruzeiro precisa fazer para chegar a essa Libertadores, né? Tão sonhada Copa. Depende só dele, né? Depende só dele, tem que vencer os 2 jogos, né? O Cruzeiro vai ter que fazer o seu papel em primeiro lugar, então vencer estes 2 jogos. Palmeiras e Juventude. Se o Bahia não ganhar do Atlético Goianiense domingo na Fonte Nova, uma vitória já vai ser o suficiente? Que é difícil isso, né? O Bahia não tá bem, mas do Atlético Goianiense como mandante, né? Na Bahia é difícil. Já rebaixado o Dragão, né? Já tá. São 2 empates, se acontecerem 2 empates, o Cruzeiro vai precisar da derrota do Bahia pro Atlético Goianiense e pelo menos um empate do Vitória nos seus 2 jogos finais contra Grêmio, hoje, né? Vitória e Grêmio no Barradão e o Flamengo domingo no Maracanã. Se marcar apenas 1 ponto, ou seja, apenas um empate, não tem chance de libertar, Leandro. Agora o Cruzeiro tem que fazer a sua parte, é difícil, claro que vai enfrentar um postulante ao título, né? Que é o Palmeiras, a fase não é boa, é uma vitória só nos últimos 11 jogos pelo Brasileirão, tá entre os 6 piores do retorno, né? E tem esses desfalques aí que o Pance já falou, que são jogadores muito importantes, o Romero, o Mateuzinho, o Caio Jorge, né? São os que mais chamam a atenção, né? Jogadores que são fundamentais nesse esquema do Diniz. E tem uma coisa também, ô Thiagão, que o time do Palmeiras tem como característica, que é um ataque que marca muito, independente da formação, é um ataque que pressiona demais. E a gente sabe que os times do Fernando Diniz têm aquela saída que normalmente é arriscada para tentar ser sutil, né? Mas com um ataque muito forte na marcação. Então é difícil imaginar que o Palmeiras não vai conseguir roubar a bola próximo do gol do Cruzeiro, né? E isso pode ser fatal, foi em alguns jogos aí, sob o comando do treinador. E isso pode fazer a diferença, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que o Cruzeiro tem a condição sim de fazer um bom jogo. O principal desfalque de todos aqui que eu falei é a torcida, né? Sem torcida é muito mais complicado, porque a torcida é o grande combustível desse time. Aliás, no retorno, dá pra falar que praticamente só o que se salvou foi a torcida do Cruzeiro. É isso, Nath Fiuza, desse retorno tão ruim do Cruzeiro para se despedir e quem sabe até projetando o ano que vem, deixando uma boa imagem, esse jogo é fundamental, não, Nath? É fundamental em vários aspectos, nessa boa impressão para o próximo ano, na garantia da vaga da Libertadores, que representa muito mais do que só disputar um torneio continental. A vaga na Libertadores traz investimento, a vaga na Libertadores seduz atletas de um outro nível para fortalecer esse projeto do Cruzeiro, né? É diferente você ir ao mercado para buscar atletas disputando a Sul-Americana ou disputando a Libertadores. Não tenho dúvidas de que o Pedrinho fará um grande investimento em 2025, mas também não tenho dúvidas de que esse investimento pode ser maior se o Cruzeiro estiver na Liberta. Então é um jogo muito importante, mas o Cruzeiro tem um desafio muito grande pela frente. Ainda no primeiro tempo, com um Cruzeiro que tinha muito mais organização do que tem hoje, ainda que naquele momento o trabalho do Seabra começava a dar algumas mostras de fragilidade, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Palmeiras no Allianz Parque, ainda que naquele jogo tenha tido bons momentos, mas sofreu muito com a saída de bola. E olha que o time do Fernando Seabra nem tinha a obrigação que o time do Diniz tem de sair jogando. Era um time que tinha o apreço pela bola, o Seabra sempre gostou disso, do Cruzeiro sair construindo quando tinha essa possibilidade, mas não tinha essa obrigação. E o Palmeiras forçou muito o erro e criou oportunidades dessa forma, e não tenho dúvidas de que vai tentar forçar esse erro
hoje novamente. E esse meio-campo vai ter que ser um meio-campo de muito combate, né? Porque o Palmeiras tem grandes jogadores nesse setor. O Rafael Veiga vive uma ótima fase, é o grande maestro dessa equipe. O time do Palmeiras é um time muito resiliente, é um time que não abre mão da posse, é um time que luta muito pela bola. E hoje, sem dúvidas, entra com uma motivação a mais, porque sabe que não depende só de si para ser campeão, mas depende muito do que vai fazer dentro do campo para não deixar escapar ainda esse sonho de ficar com o título da Série A. É um desafio muito complicado para o Cruzeiro, mas tudo vai passar, para além da tática, Thiago, pela postura da equipe. Se entrar desligado mais uma vez, como foi nos últimos jogos, levando gols com menos de 10 minutos, como tem sido nas últimas partidas, aí fica bem complicado. Boa, Nath Fiuza, eu tô botando fé, né? Pro Cruzeiro surpreender e vencer o Palmeiras hoje no Mineirão. E seria surpresa, né, Ale? Porque embora o Palmeiras também não esteja jogando tudo que pode, né? E acabou tomando essa paulada do Botafogo aí, que complicou. Porque assim, o torcedor, tô vendo no chat aqui, pô, Thiago, mas o Cruzeiro venceu o Palmeiras, não é surpresa. Eu acho também, claro, são duas camisas gigantes, mas o cenário atual do retorno que faz o Cruzeiro pro time do Palmeiras brigando pelo título seria uma surpresa. Assim, na história não é surpresa. Exatamente, na tradição. Mas se você só tem uma vitória nos últimos 11 jogos pelo Brasileiro, né? Como a gente disse aqui, não é tão fácil imaginar que você vai vencer o vice-líder brigando pelo título. E ainda mais com os desfalques e sem a torcida. Mas tem condição de ganhar, sim. O Cruzeiro tá para fazer esse grande jogo aí faz tempo, né? Desde o jogo do Botafogo. Né? Agora vai fazer o grande jogo e dá tempo, e o pessoal fala que tem evolução e tal. Quem sabe não é hoje, né, o Thiagão? Tomara, tô botando fé. E nós vamos voltar a falar de Cruzeiro, vamos voltar a falar da questão dos portões fechados. Não engoli essa história, não tô aceitando essa história do Cruzeiro jogar sem a sua torcida hoje no Mineirão. Nós vamos retomar esse assunto já já.